CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h05. Bom dia, está começando o CBN Esportes. Hoje sextou, graças a Deus, sexta-feira, 14 de junho de 2024. Uma sexta-feira com toda a repercussão de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, a preparação dos clubes para a Série B também, tem Copa Paulista, tem basquete, tem muita coisa do nosso programa. Então vamos lá, vamos de LBF Campinas. Saiu na frente do primeiro jogo das quartas de final do basquete feminino. Jogando no ginásio do Tênis Clube, as campineiras derrotaram Santo André por 90-82. As equipes se encontram novamente na próxima quinta-feira lá no ABC Paulista. Se Santo André vencer, força um terceiro jogo. Se der Campinas, a classificação estará garantida. Ao meu lado, Antônio Lupe, para falar do Guarani. Lupe, bom dia, uma boa sexta-feira para você. Tudo bem, Carlão? Bom dia para você e para todo mundo que está acompanhando o CBN Esportes desta sexta-feira. Hoje tem Bugre em campo. Às 9 horas na ressacada, o Guarani vai em busca da reabilitação na Série B do Campeonato Brasileiro com um treinador novo, na verdade, um interino. Marcelo Cordeiro é quem vai comandar a equipe e ele promete um time ofensivo para voltar de Santa Catarina com os 3 pontos e, consequentemente, a reabilitação e, quem sabe, a esperança de tirar o Bugre da zona do rebaixamento. Ah, quem sabe, hein? Esperança renovada hoje contra o forte Avaí. Aliás, um jogo que para o Avaí ele tem um significado especial. Vitória faz o time dormir na liderança da Série B, curtir a sexta-feira como o primeiro colocado. Porém, derrota pode tirar o time do bloco dos 4 primeiros colocados. Copa Paulista. Neste fim de semana começa a competição tradicional, agita o interior do estado de São Paulo na segunda parte do ano. Vários times da região estarão em campo e você não pode perder um trabalho super especial feito pelo nosso repórter Antônio Lupe, falando sobre a preparação das equipes da nossa região. Vamos para São Paulo, ou melhor, vamos aqui para o nosso estúdio aqui do complexo do Grupo EPTV. Fábio Scheibe está entre nós para trazer notícias dos grandes clubes da capital. O Santos joga hoje, Palmeiras venceu, São Paulo empatou e o Corinthians se prepara para o clássico majestoso do próximo domingo. Fabião, bom dia, boa sexta-feira para você. Bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvintes CBN. Ontem, no encerramento da 8ª rodada do Brasileirão, São Paulo foi até Criciúma para encarar o Internacional e ficou no empate em 0-0 no Heriberto Rilse. O técnico argentino Zubeldia segue invicto à frente do tricolor. No Allianz Parque, o Palmeiras bateu o Vasco da Gama por 2-0 com gols de Piquerez e Rony. O Santos, tentando sair da crise e se recuperar de 3 derrotas seguidas na Série B, viaja até o Paraná e encara o Operário hoje às 7 da noite. Já o Corinthians se prepara para o clássico de domingo na Neoquímica Arena contra o Tricolor. Antônio Oliveira tem os desfalques do zagueiro Gustavo Henrique e do meio argentino Garro, que estão suspensos. Garro é importante, hein? Gustavo Henrique tá dando alguns vacilos aí, mas o Garro para um jogo em casa, um clássico, um desfalque sério aí pro técnico Antônio Oliveira. Bom, e se começa a Copa Paulista no fim de semana, hoje teremos a rodada de abertura da Euro 2024. É futebol para todos os gostos, hein? A anfitriã Alemanha recebe a Escócia na Arena em Munique pelo Grupo A. E de hoje até daqui um mês, jogo todo dia. Daqui a pouco tem Copa América também. Que legal, que delícia!
Antônio Lupe e a Macaca tem desafio importante contra o Novo Horizontino amanhã às 5 da tarde, estádio Moisés Lucarelli. Chegou o tão sonhado, né? Encontro da família Batista. Opa! Nelsinho contra Eduardo amanhã, Ponte Preta contra Novo Horizontino. Nelsinho ainda faz um certo mistério a respeito da formação tática que vai colocar em campo no duelo contra o Tigre de Novo Horizonte. Daqui a pouco a gente tenta projetar essa Ponte Preta para tentar voltar a vencer na competição, já que perdeu a última partida para o Coelho, o América Mineiro. Essa é a Macaca que se prepara para enfrentar o Novo Horizontino, um adversário que virou frequente, né? Um frequente rival da Ponte, seja em Série A2, Série B de Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista. O Novo Horizontino faz um trabalho sensacional sob a batuta de Eduardo Batista. E o Franca, hein, é tricampeão do NBB em 2024. A equipe paulista venceu o jogo 4 por 69-59 e fechou a série por 3-1. O Flamengo, vice-campeão, teve uma atuação ruim, com uma média de apenas 14,75 pontos por quarto e convertendo apenas 3 bolas de 3 na partida inteira. O jogo marcou a despedida de Olivinha, ídolo rubro-negro das quadras. E por falar em decisão, NBA, Boston Celtics e Dallas Mavericks fazem a quarta partida das finais da NBA hoje, hein, às 9h30 da noite. Com uma virada impressionante, os Celtics venceram o jogo 3 por 106-99. E jogando fora de casa novamente, o time de Boston, o mais tradicional da NBA, está a uma vitória do 18º título da Liga Profissional de Basquete. 11h11 e você pode participar do CBN Esportes através do WhatsApp, o 19991869070. 991869070. O nosso programa, comandado tecnicamente por ele, Valmir Bortoleto, já está com o ingresso comprado para amanhã no estádio Moisés Lucarelli para acompanhar a Macaca de Valmirzinho, que recebe o Novo Horizontino. Ele é o cara do programa e também tem ele, o homem dos streamings, efeitos especiais e sonoros, Daniel França. Apresentação, Carlão de Freitas. 11h12, o intervalo é muito rápido e na volta tudo sobre o fim de semana e também o encerramento da rodada dos nossos clubes. Até já! CBN Esportes Campinas. Sétima campanha regional de combate ao Aedes aegypti. Os dados recentes são assustadores. O mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya está por toda parte. Todas essas doenças podem matar. Não deixe água parada nem lixo acumulado. Caso identifique algum foco no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. Para mais informações, acesse eptv.com.br. Sétima campanha regional de combate ao Aedes aegypti. A luta é de todos nós. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. A tragédia do Rio Grande do Sul está deixando rastros devastadores em centenas de municípios, resultando em vítimas, feridos e milhares de desabrigados. Muita gente está ajudando e a nossa região está engajada nesta rede de solidariedade. Acesse o site juntoscomriograndedosul.com.br, verifique as ações de sua cidade e saiba como ajudar.
Seja solidário e demonstre seu apoio às vítimas dessa tragédia sem precedentes. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Horas 15 minutos, Thaís Azevedo sextou. E as ruas, avenidas, estradas da nossa região? Thaís, bom dia. Ótimo dia para você, Carlão. Bom dia para todo mundo. Sextamos, Carlão. E quem segue pela Avenida Prestes Maia, antes tinha trânsito bastante carregado por lá nos dois sentidos, por conta de obras no local. Ainda tem um trecho de obras ali na saída da Avenida João Jorge. O motorista reduz a velocidade sentido rodovia Santos Dumont, mas nada que esteja prejudicando o trânsito. No geral, são boas as condições. A Avenida João Jorge tem lentidão na chegada à Rua Doutor Salles de Oliveira, sentido centro, e no sentido Prestes Maia, na saída do viaduto Miguel Vicente Cury. A Via Expressa Valdemar Pascoal tem boa movimentação nos dois sentidos. Quem segue pela Avenida Prefeito Faria Lima reduz a velocidade somente na chegada ao Hospital Mário Gatti, sentido Vila Industrial. Carlão. Obrigado, Thaís, que volta na programação CBN. No Arraiá Cielo, você tem aluguel zero de maquininha e taxa reduzida no Pix a 0,49% por um ano inteiro. E aí, bora juntar forças? CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Horas 16 minutos, Antônio Lupe. Vamos bater um papo com a rapaziada aí pelo 99186-9070. Muita gente participando nesta sexta-feira, 14 de junho de 2024. Hoje tem Bugrão. Aqui nos 99.1, o Guarani estará na ressacada. Nós vamos trazer para você a partir das 8 horas todas as informações deste jogão. Amanhã tem a Macaca Querida contra o Novo Horizontino, os grandes clubes de São Paulo. Domingo tem o Clássico Majestoso, o Palmeiras joga na segunda. E também tem o Santos hoje, Lupe, contra o Operário. Lá em Ponta Grossa, o Peixão precisa vencer. 3 derrotas consecutivas. Ô, Santos, achei que ia atropelar na Série B, Lupe. Epa, tá doidão, Santos? Tá louco? Se liga, cara. Tem que vencer. Entra na linha. Entra na linha. É o seguinte, isso? O JP, nosso grande JP, praticamente faz parte aqui do CBN Esportes. Ele diz o seguinte: bom dia, amigos da CBN, já somos amigos. Ah, sim. Espero que hoje não vejamos aquele antigo seriado Avaí 5.0. JP de Moraes. Não vai ver não. Não vai ver não. É claro, JP, o torcedor bugrino, o mais fanático bugrino, sabe que o Avaí é o favorito. Se fosse apostar, coluna 1, Avaí, se vencer, dorme na liderança. Coluna 1? Coluna 1. No meu tempo era coluna 1. Cada dia mais uma expressão antiga, né? Cada mais dia que porão, passa, né? Cada dia que passa você resgata algo que já tá praticamente enterrado há pelo menos 10 anos, né? Aparecia a zebrinha do Fantástico. Isso, olha lá. O Fábio Scheiber também é da minha idade. Tomar um antialérgico aqui daqui a pouco. Quantidade de poeira, de mofo, né, cheiro de naftalina, né? Mas a tendência hoje realmente é de vitória do Avaí. Agora, tem o jogo. O nome do bicho é jogo. É jogo. E o Guarani tem condições. Não é proibido o Guarani ir à ressacada e vencer, ou então conquistar um pontinho que seria importantíssimo para o Guarani sair desta situação. Mas, evidentemente, é um jogo muito difícil para o Bugrão hoje, lá na ressacada, lá em Floripa. Mas o pessoal não tá nada otimista com o Guarani. O Anselmo falou aqui, ó.
Bom dia, Carlão, e a todos do CBN Esportes. O meu tricolor não foi bem ontem, mas domingo a gente vence e vou torcer pro Bugre ganhar do Avaí. É o Anselmo. O Anselmo tá esperançoso. É porque ele pôs aqui por último o Avaí. Eu pensei que ele só tinha mandado essa mensagem, mas não, ele mandou outra mensagem antes dessa. Quem mandou pra gente a participação aqui no CBN Esportes foi o Cláudio, de Indaiatuba. Ele está ansioso pela estreia do Fantasma da Ituana. Boa. Daqui a pouco tem uma matéria legal matéria falando bacana, aqui sobre hein? os participantes da Copa Paulista. Sim. Quem mandou mensagem pra gente também foi o Carlos, do Jardim Garcia. Disse que amanhã a Ponte vai ter muito trabalho, mas vence o Novo Horizontino pelo placar mínimo. Placar mínimo é 1-0, 1-0, né? 1-0. Isso. Quem tá participando com a gente também é a Isabel, obrigado pela mensagem. E o Sidney, que tá falando de Vinhedo, ele diz que o Palmeiras vai ser campeão brasileiro novamente. Mas tem um malvadão aí que... Tem Bahia também, né? Tem o Bahia também, mas eu acho que em Rogério termos de Ceni título... fazendo- Dá pra acreditar aí no Flamengo e no Palmeiras também, evidentemente. E se quiser participar do programa, 99186-9070, Fábio Scheibe. Ainda falando do Guarani, um pouco o torcedor mandou mensagem aí. O Guarani tem que fazer a parte dele, obviamente, nessa noite, né? E amanhã tem um jogo importantíssimo pro Bugrino ficar de olho, né? O Sim. Paysandu enfrentando o Ituano. Ituano está na zona de rebaixamento. Paysandu é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Os dois times se enfrentam lá no Novelli Júnior em Itu. O Bugrino tem que começar a fazer contas já, infelizmente, né? Ontem tivemos a abertura já da 10ª rodada, a Chapecoense do nosso galego, do Rangel Agnolin. foi pra lá, hein? Foi pra lá. Ele Comeu conheceu- sanduíche verdade. gostoso. Ele foi até o encontro das águas, né, Sim, do Rio Negro com muito o Solimões, Eu bonito. conheço lá. E deu Chapecoense, vitória 1 a 0. por 1-0. Ô, gente, desculpe até a minha ignorância, Vai. porque a gente acompanha o Amazonas jogando na Arena da Amazônia. Aquele Carlos estádio... Amit. Carlos, é o estádio do Amazonas. Não, é o estádio que eles estão jogando justamente por isso, por causa do público da É, Série B. então. Eles jogam Isso me na preocupou, Arena Antônio Amazonas. Lupe. Por causa de quê? Ah, porque preocupou. Ponte Preta, Guarani, caírem ali. É um alçapão, cara. Alçapão. É. Eu tinha visto acho que 4 mil pessoas, 5 mil pessoas. Mas alguma fica coisa ali, assim. todo mundo juntinho, o estádio... Não, 4 mil foi o público, era capacidade de 10 mil pessoas. mas ele é estilo Sim. Copa Libertadores. Se não me engano, ele fica às margens de um rio, não fica? Se não, me Não, não engano? é esse aqui lá que eu tinha né? mandado. Lá que legal. Agora Isso. o Amazonas nesse estádio, tudo bem, perdeu pra Chapecoense e tal. Acho até que o Amazonas vai brigar na parte de baixo da tabela. Mas se eu fosse o Amazonas, não sei qual que é a situação, mas eu mandaria o jogo nesse estádio. Mas tá muito clara a situação da Série B, lógico que é o começo dessa 10ª rodada, mas até a Chapecoense parece que é um bloco que vai brigar pra parte de cima, né? Já tá um pouco uma distinção entre os dois blocos agora. Do Amazonas pra baixo começa a briga pela degola e infelizmente o Guarani e a Ponte Preta estão lá, mas a Ponte com mais... respirando um pouco mais aliviada. Não muito mais também. Eu acho que a Ponte é menos pior que o Guarani, pelo menos neste momento. Quem sabe o Guarani possa dar uma outra resposta na sequência da Série B. Fábio Scheibe, ontem você esteve no Allianz Parque, acompanhou a vitória do Palmeiras sobre o Vasco, o São Paulo pegou um empate contra o Internacional e hoje tem o Santos contra o Operário. Vamos dissecar aí os grandes do nosso estado, Fabião. O Palmeiras ontem fez o melhor jogo dele até da temporada, viu? Apesar de ter sido campeão paulista contra o Santos, mas ontem fez o melhor jogo da temporada. No Brasileiro, sem dúvida nenhuma, foi o melhor jogo. O Palmeiras se encontrou, contando com uma boa atuação do Estevão. Estevão deitou e rolou ali nas costas do Lucas Piton, fez grandes jogadas, fez a jogada dos 2 gols palmeirenses. E a boa notícia palmeirense também é o Veiga, mostrando um pouco mais de futebol. Não está sendo aquele jogador que já foi, mas ontem parece que está dando sinais de melhora, assim como também a defesa palmeirense, né? O Naves, o garoto, entrou bem também, é um garoto formado na base palmeirense e é o substituto do Luan. Ontem, como não contava com o Gustavo Gomes, acabou jogando e foi muito bem também. E o Luan ontem foi homenageado, né? Da saída muito perto para o Toluca do México, no intervalo do jogo, recebeu uma placa, foi ovacionado pela torcida também e mostraram os títulos que ele ganhou e tal. E fez mais de 260 jogos com a camisa do Palmeiras, está indo para o Toluca. Estão ficando poucos jogadores daquela época que começou na Crefisa, né? O professor Abel ficou bravo ontem, hein? Ficou bravo, né, na Ficou entrevista. bravo. O recado dele foi o seguinte, ó. O recado dele foi o seguinte, posso falar? Vai. Abre aspas para o professor Abel Ferreira. Já fizemos muito dinheiro. Agora chega. Fecha aspas. Só pagando a multa.
Pô, o cara, quando ele chega num status que ele chegou no Palmeiras, né? Ele fica acima do bem e do mal, né? Ele pode ir em entrevista coletiva, né, dar uma indireta pra diretoria, que não acontece nada, né? Não, mas eu acho que a diretoria até trabalha com ele. Ele fala isso respaldado pelo apoio do Barros lá e da Leila também. E antes de ele ficar bravo, foi uma cena legal também. Ele entregou o vinho para amigo pessoal dele, o Álvaro Pacheco, Sim. depois da entrevista coletiva do técnico vascaíno, que tá mal nesse começo aí, pegou 2 pedreiras também, mas começou mal no Vasco. Entregou um vinho, deu as boas-vindas pro português da Boina lá do Rio de Janeiro. E ontem o VAR deu um show mais uma vez na rodada, né? Do Palmeiras, Wagner Reuei no VAR. Wagner Reuei, rapaz, é para-raio. Wagner Reuei, seja atuando no campo ou seja no VAR, é para-raio. Ele quis aparecer mais que o jogo. Meu Deus do céu, o terceiro gol do Palmeiras, o gol do Zé Então, Rafael. compensou, né? Porque o primeiro gol do Vasco, ele deu a falta, lá que o primeiro gol e o único do Vasco foi anulado. Tá louco. Ele deu a falta, acho que ficou com peso na consciência, anulou do Palmeiras, também do Palmeiras. Falta de jogo comum, o cara pôs a perna. Meu Deus do céu. E agora, Lupe, ó, eu estou aqui na página do São Paulo. Quem tem que chorar por causa do VAR é o São Paulo, não é o Palmeiras, não. Então, aí, é Não, nesse mas assunto não que é eu... chorando, é que é chato É futebol, assim chato, não anda, cara. Não é. Se for ver toda a faltinha que aconteceu, não tem jogo. Mas esse do São O do Paulo São também. Paulo foi- não, eu foi estou com a complicado. cena aqui, Antônio Lupe, Pois aqui não. com os amigos do GE. Sim. Cara, não. Comenta você, senão eu vou falar palavrão. Porque Não assim, dá, cara. a ferramenta VAR, ela é excelente. Ela é essencial E o hoje jo- no futebol. E é os essencial. jogadores gostam do VAR. Gostam do VAR, Gostam do porque VAR. o VAR ele trouxe justiça Sim. pro futebol. Mas Aê, gostei atrás do mas. VAR existem pessoas que não estão prontas, ou melhor, não estão capacitadas para manusear a ferramenta. Sim. Por exemplo, essa pessoa, ela precisa traçar as linhas, só que ela precisa traçar as linhas conforme a regra. E ontem, o joelho do jogador na verdade, o ombro do jogador do Internacional, pelo menos na minha visão, dava condição. E, gente, a linha, ela também tem uma medida, certo? Ela tem uma medida? Eu não Tem. sei a medida da linha. Então, se tá na mesma linha ou se tem uma dúvida, mantenha a decisão Gol. de campo. Gol. Até se o Caleri estivesse impedido, eu não consigo enxergar impedimento aqui, com a imagem que eu estou aqui. Mas até se ele estivesse um pouquinho atrás, o gol tem que ser dado. Meu Deus do céu. Por isso que eu acho que tem que ser confirmada aquela regra, Sim, né? quem de que não é? ter- O Arsênio Wenger, né? Arsênio Wenger, né? que precisa ter um corpo É, à frente para isso. ser impedimento. Sabe por quê? Fica esse 0x0, o 0x0 ele tira o público do Cara, e é do difícil jogo. marcar gol, Lupe. É difícil. É difícil marcar gol, cara. Não é... Por isso que o Mazola Júnior disse que o gol custa caro. Essas coisas, sabe, eu não vou falar porque eu vou me embananar, porque eu tô nervoso. Não, também. calma. Eu já começo... Você tá com a pressão alta. eu tô nervoso. Eu tô com a imagem aqui, eu vou tirar essa imagem. Tira. Tira a imagem. Porque, cara, é um absurdo anular um gol por centímetros, por milímetros. Eu acho que essa sugestão do Arsênio Wenger, que faz um trabalho sensacional, fez no Arsenal e é um expoente do futebol mundial, eu acho que essa receita, essa sugestão, ela precisa ser seguida. Não podemos... Mas daí, Não pode ter um gol anulado por uma unha, por um fio de cabelo. Não Mas daí- não pode. se essa regra é imposta, imagina no Brasil pro cara calcular se tá um corpo na frente ou tá mais também. Não, aqui nada vai Daí dar o certo. cara vai falar que não tá mais. Putz. Antônio Lupi, 11 horas 28 minutos. A galera tá participando com a gente porque nós vamos para o Repórter CBN e na volta, pessoal, você aqui da região de Campinas, você que torce para o Rio Branco, você que torce para o Primavera, você que torce para o Capivariano, ou seja, equipes da nossa região que estão inseridas na Copa Paulista, vocês não podem perder uma matéria super bacana, super especial produzida pelo nosso Antônio Lupi. Bora, Lupércio! Grande abraço pro Pedro, que tá ouvindo a nossa programação aqui. Mandou um abraço pra todo mundo. O final do telefone 5558, que é o Marcelo, fez um convite, hein? Galera do CBN Esportes, venham se divertir. Uhul, bom final de semana pra vocês tudo. Tem o Arraial de Santa Teresa, faz parte da roda do Arraial. Arraial de Santa Teresa, deixa eu passar o endereço aqui, Rua João Batista Pupo de Moraes, será que é meu Olá, parente? 661 lá no Parque Industrial, local na paróquia Santa Teresa d'Ávila.
Portanto, tá feito o convite aí. Obrigado. Se der, eu vou dar uma passadinha lá, hein? Porque eu gosto de festa junina. Eu adoro festa junina. Eu tenho uma marcada. Boa tarde, galera. Cadê o técnico do Guarani? Ninguém quer assumir essa bronca? É o João Vitor Rubio. Ô, João, cara, tem alguns nomes aí que foram cogitados. Ontem a gente falou muito sobre Alan Al, Pintado. Eu acho que vai passar a rodada do final de semana. Vamos ver o que Marcelo Cordeiro vai produzir à frente do comando técnico. Se algo não for feito de diferente, eu acho que a semana que vem o Guarani começa com um novo treinador que deve ser anunciado. Ou manutenção. Ou até hoje mesmo, né? É. Pelo menos são... Tem A informação que nós temos aqui é o seguinte, que até o jogo contra o Avaí não seria anunciado nenhum nome. Sim. Que o Marcelo Cordeiro seria o técnico, e aí, dependendo do que acontecesse na semana que vem, poderia ter aí um novo capítulo essa história. Existem aquelas táticas, Lupe, você vive no meio do futebol, você sabe que os dirigentes, eles são raposas, né? Eles têm sempre alguma estratégia, alguma carta na manga. Por exemplo, se o Guarani perder hoje, para abafar um pouco a derrota, aí eles anunciam o nome do novo treinador. Sim. Porque é uma notícia. Você sabe o que chama isso? Atenção. Mudança de foco. É grande. Sabe quem é craque em fazer isso? Quem? Vanderlei Luxemburgo. 11h30, já vamos pro Repórter CBN. Então, Repórter CBN e na volta o especial sobre Copa Paulista. Repórter CBN. Sexta-feira, 14 de junho de 2024. O indicador do Banco Central, considerado uma prévia do PIB, ficou praticamente estável em abril, com um ligeiro avanço de 0,01%. O resultado do IBC-BR ocorre depois do desempenho negativo de março, primeira perda mensal desde outubro de 2023. O mercado público de Porto Alegre reabriu parcialmente nesta sexta-feira. No térreo, local mais afetado pelas enchentes, as atividades serão retomadas na semana que vem. Símbolo da capital gaúcha, o mercado público ficou fechado por mais de um mês por causa da cheia do Guaíba. A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu um empresário acusado de abusar sexualmente de dezenas de crianças e adolescentes. Os investigadores apuraram que o homem, de 61 anos, oferecia dinheiro, presentes e festas para se aproximar das vítimas. Uma das jovens abusadas, atualmente com 16 anos, era violentada desde os 13. De acordo com a apuração, o suspeito pagava até R$1.000 para meninas virgens. As vítimas mais velhas eram recrutadas para buscar novas garotas. A Justiça decretou a prisão temporária de 30 dias e poderá ser renovada ou convertida em preventiva ao fim das investigações. E a seleção brasileira feminina de vôlei venceu de madrugada a Bulgária por 3-0 em jogo da fase classificatória da Liga das Nações em Hong Kong. Com o resultado, a equipe mantém a liderança e a invencibilidade na competição, com 11 vitórias. Já classificado para as quartas de final, o Brasil volta à quadra às 6 da manhã de domingo contra a Turquia. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h34, Antônio Lupe. A Copa Paulista vai começar. Olha só, amanhã, ó, Votuporanguense 15 de Jaú, Vossen contra Grêmio Prudente, grandes jogos, mas as equipes da região estão inseridas nesta competição. E o nosso Lupércio fez um material todo especial em homenagem aos nossos clubes e também para os torcedores daqui, da região de Campinas. Lupe! A Copa Paulista começa neste final de semana. A competição estadual, que é a salvação dos clubes que não estão inseridos no calendário nacional, buscam uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. 4 clubes da região participam do torneio: Capivariano, Primavera, Rio Branco e 15 de Piracicaba. Todos em busca do título, mas com elencos reformulados em relação ao primeiro semestre. O Capivariano lutou para evitar o rebaixamento na Série A2 e conseguiu garantir a permanência na divisão. O Leão da Sorocabana perdeu peças importantes para a disputa da Copa Paulista e aposta em jovens atletas para tentar chegar longe na competição. Hélio Cizenando, que dirigiu o Capivariano na A2, permanece no comando da equipe. Quando você é numa competição, né, você sempre quer ganhar e quer chegar, né, mas não é o principal foco nosso. Nosso foco é desenvolver e tentar dentro da competição ir o mais longe possível, mas porque você quer sempre ganhar, mas o primeiro passo é ter o desenvolvimento do atleta, colocar o atleta no mercado, né? E para colocar o atleta no mercado, você tem que ser vencedor também, né? Não é só dar a minutagem, né? E também é um vestibular para eles também para a próxima competição. O Primavera oscilou na campanha na Série A2, mas chegou na última rodada da primeira fase ainda com chances de classificação, mas não logrou êxito. O Fantasma da Ituana passou por uma grande reformulação e trouxe para comandar a equipe o experiente Fernando Marchiori, que já conquistou o título da Copa Paulista com a Portuguesa em 2020. A competição é muito difícil, tem que ser olhada passo a passo, né? O primeiro objetivo é classificar entre os 3 e assim consequentemente, mas sonhamos sim com, né, uma busca, uma conquista de tentarmos dar essa vaga para o Primavera, que bem, seria uma situação inédita e maravilhosa para a cidade, para o projeto, né, para todos. O Rio Branco chega empolgado com o acesso e o título da Série A4. O Tigre volta a disputar a Copa Paulista após 7 anos. Uma parte da base da equipe foi mantida e a diretoria contratou jovens atletas para a disputa da Copa Paulista. Leandro Melich deixou o cargo de coordenador e vai assumir o comando da equipe. Com relação à Copa Paulista, a gente sabe que tem equipes da Série A2, a Série A3, nós estamos chegando agora na Série A3, a gente sabe que é um campeonato de nível bom, nós perdemos 7 jogadores, né, do time da final do campeonato, tem essa reformulação, alguns permaneceram, então tem essa reformulação, mas a gente dá sequência no trabalho. Então acredito que a gente vai sentir um pouquinho, com certeza, alguns atletas novos que chegaram que estão se adaptando ao modelo de jogo, à ideia de jogo, à filosofia de trabalho, mas a gente acredita que é isso que vai nos tornar, dar mais força, dar continuidade no trabalho que já foi bem feito na Série A4. 4 vezes finalista da Copa Paulista e com 2 títulos, o 15 de Piracicaba entra como um dos favoritos na competição. Após a eliminação na Série A2, o Inhoquim passou por uma grande reformulação com jogadores experientes e jovens atletas. Leandro Samarone será o comandante do 15. O 15 tem essa característica de promover atletas jovens e isso é uma tônica hoje no futebol brasileiro, é importante para o futuro
futebol isso. E a Copa Paulista vai servir para eles amadurecer também como atletas, como ser humano, como mental deles, que é importante. Alguns atletas não têm nenhuma minutagem ainda pela equipe profissional, e isso vai ser importante para eles também, vai acrescentar dentro da carreira deles aí. O mais importante é que eles tenham responsabilidade com a camisa que está vestindo, responsabilidade com o clube, né? E são meninos bons, são meninos trabalhadores, e eles têm se mostrado muito felizes em poder fazer parte dessa Copa Paulista. Na primeira rodada, teremos o duelo regional entre Rio Branco e Primavera, neste sábado, às 4 da tarde, no estádio Décio Vita, em Americana. O Capivariano estreia também no sábado, às 3 da tarde, em Sorocaba, contra o São Bento. O 15 só estreia no dia 22 de junho, contra o Rio Claro. De Campinas, Antônio Lupi. Boa, Lupércio, 11h40. E aí, Fábio Chaib, Copa Paulista, os grupos que vão iniciar a disputa. Grupo 1, Grêmio Prudente, Mirassol, Vossen, Votuporanguense, 15 já. Hoje o Chicote já estrala aqui no grupo 2. É clássico? Barretos e Comercial? Não. Barretos, Botafogo, Comercial, Francana e Monte Azul. Botafogo, Comercial e Francana. Tem o Come Fogo, a Francana também, não é não? É, né? Com o Comercial e com o Botafogo. Sim. Grupo 3, Rio Claro, São Carlense, Taquaritinga, União São João e 15 de Piracicaba. O 15 entra aqui na nossa região. Grupo 4, Bragantino, Capivariano, Primavera, Rio Branco, São Bento. Praticamente toda a nossa região aqui. Grupo 5, São Bernardo, Juventus, Oeste, Portuguesa, São Caetano e União Suzano, um grupo mais da grande São Paulo. Expectativa, Lupe, aí de algum clube? Legal o Rio Branco retornar, né? O Rio Branco vivendo um momento de crescimento, de organização, já subiu de divisão. É claro que a gente conheceu o Rio Branco numa primeira divisão de futebol paulista, mas aos pouquinhos a gente percebe aí o Tigre se reestruturando. A gente percebe, né, até no discurso dos treinadores, que a Copa Paulista, ela serve, é claro, para preencher o calendário anual dessas equipes que não estão em Série A, Série B, Série C e Série D de Campeonato Brasileiro, mas também é um laboratório para jovens jogadores. A gente sabe, a Copa Paulista, ela representa a fatia maior do jogador de futebol, porque muita gente acha, jogador de futebol ganha bem, jogador de futebol tem carrão, jogador de futebol tem mansão. A gente fala de uma pequena fatia aí, vamos colocar assim, muito 5%. Os outros 95% são jogadores que estão buscando algo na carreira, e a Copa Paulista serve como uma vitrine, um laboratório para que esses jovens possam aí ganhar destaque e garantir um contrato, olha só, hein, para disputa de Série A2, Série A3 e até Série A4 do ano que vem. Então, além, é claro, da conquista, que é importante, porque você imagina um Rio Branco de Americana conquistando o título e podendo escolher entre Copa do Brasil e Série D, ou seja, o Rio Branco, que voltou aí recentemente e foi campeão da Série A4, disputando mais uma vez uma competição nacional. Então, acho que isso é importante, é claro, como laboratório, mas também os prêmios que são oferecidos pela Federação Paulista são prêmios espetaculares. 2 jogadores que marcaram na Ponte Preta, mas eu falo isso em virtude de Copa Paulista, Elias e Renato Cajá. Em 2007, eles fizeram uma grande Copa Paulista, o Renato Cajá pela Ferroviária e o Elias pelo Juventus. O Elias, que na verdade ele é cria do Palmeiras, né? Depois foi para a Várzea de São Paulo, perambulou aí, amassou um barro danado e apareceu muito bem no Juventus. E aí a Ponte contratou o Cajá, contratou o Elias, e eles foram uma sombra em 2008. E o resto é história. Mas essa Copa Paulista de 2008 para cá, 2008 acho que até mais, viu? Ela era mais disputada. Sabe por quê? Porque poucos times tinham calendário nacional. Sim. Aí depois, com mais vagas para o estado de São Paulo, hoje se você pegar a principal divisão de São Paulo, a Série A1, todos estão inseridos em uma divisão. A Portuguesa era a única que não tinha, pegou Série D de Campeonato Brasileiro. Então isso mostra que o estado de São Paulo é forte, mas mesmo assim, por exemplo, o São José foi campeão da Copa Paulista. Lupe, Fabião, você citou sobre jogadores, vice, né? Jogadores que utilizam a Copa Paulista para uma renovação de contrato, ou Série A2, ou Série A3 que seja.
Isso no estado de São Paulo, né? Que é um estado estruturado, que conta com clubes mais organizados. Agora, imagine o jogador de futebol lá em Maceió, né? Lá na Bahia, Mato Grosso. É muito complicado, é uma profissão muito difícil. Isso que a gente vê aí é um mundo dos sonhos, né? A minoria da minoria da minoria, né? O jogador que aparece no Globo Esporte toda hora, carro bonito, baladas e mais baladas, né? Muito assédio. E isso é um mundo de ilusão. O jogador de futebol tá aqui, o jogador raiz tá aqui na Copa Paulista, os meninos de Copinha São Paulo. Então é a chance aí da gente observar novos valores e, claro, Fábio Chaib, torcer para as equipes da nossa região. O 15 tem um histórico bom, né, na Copa Paulista, sempre tá chegando. E pro 15 é importante também conseguir uma vaga nacional. 15 que luta tanto tempo para subir de divisão no Paulista, da Série A2 para a Série A1. É um time que entra forte. Tô curioso para ver o Rio Branco também, depois da boa campanha na Série A4. Quem sabe fazer boa campanha também na Copa Paulista, né? Voltar ao cenário do futebol. Assim também com a Portuguesa, né? A Portuguesa que luta para isso, tentar uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Portuguesa que está na Série D do ano que vem já, né? Mas tentando voltar também ao cenário nacional pela Copa do Brasil e abocanhar uma graninha aí também. E o próprio Mirassol, né? O Mirassol, que apesar de ser uma equipe mais jovem que vai jogar essa Copa Paulista, pela estrutura que tem, pela formação de base também, com o CT desenvolvido, o Mirassol deve chegar forte. E o time que eu gostaria de ver também subindo, voltando ao cenário, apesar de pouco tempo de carreira no cenário de elite do futebol paulista, o Grêmio Prudente. A região de Prudente merece também uma equipe forte aí para desempenhar um bom futebol. É um estádio gigante, né? 11h46, nós temos um intervalinho. Vamos para o intervalo para depois dissecarmos aí o Guarani contra o Avaí e depois a preparação da ponte contra o Novo Horizontino. Sétima campanha regional de combate ao Aedes aegypti. Os dados recentes são assustadores. O mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya está por toda parte. Todas essas doenças podem matar. Não deixe água parada nem lixo acumulado. Caso identifique algum foco no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. Para mais informações, acesse eptv.com.br. Sétima campanha regional de combate ao Aedes aegypti. A luta é de todos nós. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. A tragédia do Rio Grande do Sul está deixando rastros devastadores em centenas de municípios, resultando em vítimas, feridos e milhares de desabrigados. Muita gente está ajudando e a nossa região está engajada nesta rede de solidariedade. Acesse o site juntoscomriograndedosul.com.br, verifique as ações de sua cidade e saiba como ajudar. Seja solidário e demonstre seu apoio às vítimas dessa tragédia sem precedentes. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca a notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. 11h48, é hora do Bugre. O Guarani enfrenta o Avaí hoje às 9h na ressacada. Mas a abertura da jornada aqui nos 99.1, abertura às 8h, Antônio Lupe. Exatamente, porque o Guarani tem um jogo importante e decisivo na ressacada contra o Avaí. O Bugre é o lanterna da competição, vai com um treinador diferente, mesmo que interino, que é o Marcelo Cordeiro, que faz parte da comissão permanente do clube, foi quem trabalhou durante toda a semana
E o Cordeiro deve colocar em campo uma formação até ofensiva para enfrentar o Avaí, mesmo jogando fora de casa. O professor Marcelo pode ter o retorno do Luan Dias, ele pode ficar no banco de reservas, mas por outro lado, são 3 jogadores que estão fora. O Léo Santos, que foi expulso, o Douglas Bacelar, que continua lesionado, e também o Jefferson. O Jefferson, lateral, também não deve ficar à disposição para o duelo contra o Leão da Ilha na cidade de Florianópolis. O provável time do Guarani com Vladimir no gol, Diogo Matheus na direita, Pedro Henrique e Lucas Adel na zaga, o Ryan pode aparecer também, improvisado, voltando ao time também depois de um período no departamento médico, o Heitor. Heitor é lateral direito, mas vai ter que ser improvisado. Camacho, Matheus Bueno e Bruno Oliveira, João Vitor, Ayrton e o Caio Dantas, que pode voltar ao time titular depois de um período também que ficou no departamento médico. O Jefferson, ele teve uma lesão, né, naquele duelo contra o Operário e por isso não vai ficar à disposição hoje à noite do interino Marcelo Cordeiro. Treinador, é o que a gente comentou no início do programa. Acredito que a diretoria vai esperar passar essa rodada para depois sentir aí o que vai acontecer nos próximos dias. Falamos de Pintado, falamos também do Alan Al, enfim, são nomes que foram cogitados, mas ainda nenhuma novidade a respeito do novo treinador. Como você disse, o Avaí chega motivado e embalado para enfrentar o Bugre. E quem traz mais detalhes sobre o Leão da Ilha, o adversário do Guarani, é o nosso companheiro lá da CBN Floripa, que aliás está ouvindo aqui a programação, hein? O Christian de los Santos, com as informações do adversário do Bugre, o Avaí. Bom dia, Lupe. Grande abraço para você, para essa galera ligada aí nas informações do Guarani, para acompanhar o adversário desta noite, o Avaí, no estádio da Ressacada. Bom, por aqui em Florianópolis, trazendo as informações do Leão, o time vive o seu melhor momento na competição. São 7 jogos de invencibilidade, 6 sob o comando do técnico Gilmar Dalpozo, sendo 5 vitórias e um empate. Esse empate na última partida contra a Chapecoense no estádio da Ressacada. Para esse jogo contra o Guarani, o Avaí conta com um retorno importante, Maurício Garcês, que ficou de fora da partida contra a Chapecoense, cumprindo suspensão pelo 3º cartão amarelo. E pela primeira vez, Dalpozo vai conseguir repetir a escalação do Avaí, sempre por problemas de lesão, por relação a jogadores suspensos. Agora ele consegue escalar pela primeira vez o mesmo time. A outra boa notícia é Giovani, jogador que sofreu uma pancada no início da partida contra a Chapecoense e já foi substituído. Ele ficou, como dúvida, porque não sabia se era um estiramento muscular ou se foi apenas pancada. Felizmente ele se recuperou bem durante a semana e vai para o jogo. O jogador, então, deve estar entre os titulares. Então, provável Avaí para enfrentar o Guarani nesta noite vai ter o César Augusto no gol, Marcos Vinícius na lateral direita, a dupla de zaga de Thiago Panhussá e Jonathan Costa e o Mário Sérgio na lateral esquerda. O meio-campo de William Maranhão, Zé Ricardo, João Paulo e Giovani. O ataque sendo formado pelo Igor e Maurício Garcês. O esquema é o 4-4-2. Era isso. Os times se enfrentam logo mais no estádio da Ressacada. Direto de Florianópolis, com as informações do Avaí, repórter Christian de los Santos. Obrigado, Christian, com as informações do Avaí, trazendo o provável time. E, Carlão, só para fechar o noticiário do Bugre, você sabe que quando a coisa não dá certo, em quem a gente, ou os treinadores acabam recorrendo aí? Base. E provavelmente vamos ter mais uma novidade, né? O volante Vinícius Yudi. Acho que é assim que fala, né? Yudi, né? É semelhante ao Yudi, o famoso. O famoso, né? Do 20 anos, disputou a Copinha pela Ferroviária e foi contratado para o Campeonato Paulista Sub-20, recebeu chances. Além dele, o lateral Ian Henrique, o zagueiro Pedro Manuel, o lateral esquerdo Vitinho e o atacante Rafael Freitas também devem ser relacionados. Ô Lupi, 11 horas e 53 minutos, jogo difícil pro Guarani, inegavelmente, jogo complicado, o Avaí é o favorito, por tudo isso que o
De Los Santos, né? Nome legal, nome de lateral esquerdo paraguaio. Tudo isso que o De Los Santos nos passou. Vem Maurício Garcês, artilheiro, Giovani joga também. É um time que, se vencer hoje, curte a sexta-feira na liderança da Série B, talvez provisória, mas se perder também, sai do bloco dos 4 primeiros colocados. Então, olha a importância do jogo para o Avaí. E como nós dizíamos no começo do programa, só que tem o jogo, né? Apesar da grande fase do Avaí, apesar da partida ter, né, vale demais para o Leão da Ilha, o Guarani tá lá, o Guarani é forte, o Guarani tem uma camisa tradicional. E de repente encaixa um jogo perfeito e pode voltar para Campinas com 1 ponto ou 3 pontos. É claro que tem as improvisações, desfalques, mas também tem boas notícias. Luan Dias fica no banco de reservas, Caio Dantas vai começar jogando, e a gente espera que seja um Guarani pelo menos comprometido. Resultado eu não vou cobrar contra o Ituano, aí sim, mas hoje nem tanto. Mas que seja um Guarani comprometido, um Guarani diferente de outras partidas, para que possa, no mínimo, equilibrar as ações contra o Avaí e, quem sabe, beliscar algo importante lá em Florianópolis. 11h55, vamos subir a avenida porque a Ponte está se preparando para enfrentar o Novo Horizontino, Lupe. Esse jogo acontece no sábado, amanhã, às 5h da tarde, lá no Moisés Lucarelli. Falamos durante toda a semana, né, o encontro da família Batista, o técnico Nelsinho, pai e treinador da Ponte Preta, contra o Eduardo, treinador do Novo Horizontino. Um duelo já tradicional do interior paulista, né? Porque as duas equipes conquistaram acesso da 2 e decidiram o título, a Ponte levou a melhor. Só que nos últimos confrontos, tirando a Série B do ano passado, o duelo que aconteceu em Campinas, a Ponte sempre tem uma certa dificuldade jogando contra o Novo Horizontino. Quem sabe o fator casa, mais uma vez, pode ser fundamental. O técnico Nelsinho Batista não tem o Gé, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Elvis pode voltar à equipe no meio-campo. Com isso, apenas 2 jogadores no ataque, né? Se ele manter o esquema com 3 volantes mais o Elvis, 2 jogadores no setor de ataque. Ou o Regis e o Gabriel Novaes, ou ele pode manter o esquema com 3 volantes, deixando o Regis como arma no banco de reservas e colocando um jogador mais ofensivo, como por exemplo o Renato, Iago Dias, o Vinícius também, que é um jogador que tem uma característica mais semelhante à do Gé, que está suspenso, mas recebeu poucas oportunidades. E o Beleia, deixa quieto, vamos só com esses aí que eu citei. Quando não é polvideira, é Beleia, né? São parecidos, né? São bem parecidos. Pergunta pro Kikuchi se são parecidos. Pergunta pro Paulo Kikuchi. O que ele vai falar? Ele vai falar assim, gêmeos. Com todo respeito ao ser humano, tá? Ao profissional, mas infelizmente o pouco que a gente viu... Isso, até agora mostrou ser um jogador um pouco abaixo aí das condições, né? De vestir a camisa da Ponte Preta ou de disputar uma Série B de campeonato brasileiro. Eu não sei não, Lupe. Ontem eu estava com a impressão... Ontem Pensando, foi quinta-feira. Isso, pensando com a cabeça do Nelsinho Batista, que a Ponte seria montada com 3 atacantes. Mas hoje eu já mudei de ideia. Por causa de quê? Porque eu acho que o Elvis vai jogar. Mas quem que te falou isso? Não, ninguém. Tá. Aquela que sabe. É uma intuição. Isso, acordei, olhei pro céu, abri a janela, eu falei, o Elvis vai jogar. O primeiro pensamento do dia. O Nelsinho pode até me Mas como contrariar. é que você acordou pensando no Elvis? Foi isso? Não, eu acordei e tal, claro, né? Fiz tudo o que tinha que fazer pela manhã. Aí o momento de abrir a janela eu falei, o Elvis vai jogar. Eu acredito que o Elvis deva ganhar a oportunidade. A manutenção de 3 volantes, porém o Ramon fazendo, né, aquela transição, que é um jogador mais leve, um jogador que tem mais dinâmica. Talvez o Dudu Vieira também entre os volantes, e aí sim o Igor Inocêncio retornando à posição de origem. Mas eu acho que o Elvis deve jogar, até porque, Lupe, como nós falávamos ontem, o Novo Horizontino não vem para jogar apenas para se defender. O Novo Horizontino vai atacar a Ponte, os espaços vão aparecer e, de repente, o Elvis pode ser um cara importante nesse tipo de situação, uma marcação um pouco mais folgada, né, para o camisa 10 da Ponte, e em o Elvis aparecendo, claro, a possibilidade da Ponte vencer, ela fica maior. Mas um jogo dificílimo, tem esta atração, Eduardo contra Nelsinho, né? Ali no início do jogo vai ser um início cercado pela emoção, mas depois eu acho que os treinadores deixam a emoção de lado e pensam exclusivamente no jogo. Mas um jogo complicado para a Ponte. Acho também que o Novo Horizontino chega a Campinas como favorito. Agora, a Ponte no Majestoso é um time forte e de repente pode equilibrar as ações e conquistar aí os 3 pontos que seriam fundamentais para a Macaca sair ali
da zona de baixo do Paulistão. Esse Nelsinho optar pelo Elvis mesmo é o melhor que se faz, né? Justamente jogando em casa também, contra uma equipe que sabe, que joga também, dá mais espaços um pouco também no meio campo pro Elvis ali, com apoio da torcida, a volta do Elvis será fundamental para munir ali os centroavantes, né? Tanto o Regis quanto o Gabriel Novas, Matheus Regis e Gabriel Novas, já estão jogando há mais tempo, já estão pegando um bom entrosamento também. Eu creio que a melhor opção é a volta do Elvis, sim. E para fechar o programa, com chave de ouro, sim. Ontem você viu que Neymar causou um alvoroço lá no Maraca, né? Sim. Foi acompanhar Flamengo 2, Grêmio 1, pelo Campeonato Brasileiro, ganhou mais uma camisa, foi no vestiário do Flamengo. Eu falei, o Neymar quando voltar pro Brasil, vai voltar pro Flamengo. O torcedor do Santos esquece, tá? O Neymar pode voltar pro Santos, mas depois do com Flamengo. 35, 37 anos, só pra obrigado, valeu, gratidão e um grande abraço. E você sabe o que aconteceu hoje? O quê, O Neymar é gente como a gente. Legal pra caramba. O Neymar é gente como a gente. Ele causou um alvoroço. Foi no poupa-tempo, velho. Foi no poupa-tempo pra renovar a documentação CNH num shopping de Santos. Na verdade foi São Vicente, é porque tem a divisa ali. Já tá em Santos, né, cara? Ah, mas ele tem. Isso aí não é igual a gente que precisa fazer cotação de passar de ônibus e Eu estaria avião. no Rio de Janeiro até agora, mas na rodoviária, né? Não, mas se ele quiser, ele volta. Pra Mangabeiras ainda ali. Então o Neymar parou um shopping. E ele acordou cedo, o menino então. Ney, hein? Pra renovar a documentação. E causou um alvoroço, mano, Ele tirou brincou com a foto. atendente, Só que esse tipo de notícia tem que tomar cuidado, porque tem uns sósias do Neymar também. que também Mas param. É o Neymar. Mas é o Neymar. A moça que atendeu ele ficou tremendo. Neymar é boa gente, cara. Mas desde o começo do contrato com o Al-Hilal, quanto tempo ele ficou na Arábia Saudita? 15 dias, será? Nossa. Mas Eu acho que esse projeto pré-Copa do Mundo, né, para jogar em alto nível, para ficar, se bem que o Neymar é mídia em qualquer lugar, mas para ficar assim, nível atleta de Copa do Mundo, eu acho que ele vai ter que jogar um tempinho aqui no Brasil. Não sei. Não sei. De repente pode ser aí o Flamengo o destino do menino Ney, apesar do Marcos Braz ter falado impossível, não tem condições neste momento, mas o Flamengo é meio louco, né? De repente faz ali e a boa relação do Tite com ele também, né? Vamos ver. Ô, Valberzinho, 12:01, chega? Ah, tem mais um tiquinho, Lucas? Opa, então vamos dar um giro aqui pelas participações. Um alô pra rapaziada. Vai que o Paulo Kikuchi tem ouvido a gente, ele já dá a opinião dele sobre Guilherme Beleia e Paul Vijay. O Álvaro, final do telefone 7846, fez uma reclamação. A gente vai passar aqui para Central Técnica. Obrigado pela audiência. O Álvaro. Quem mandou mensagem pra gente também foi o Cris Alvione, sempre participando conosco também. Obrigado, Cris. Final do telefone, deixa eu ver. Não, esse aqui não é nosso, não. Esse aqui é do jornalismo, quase, hein? Quase derrapei na curva. O Pedro mandou mensagem pra gente, tá no Cambuí. Falou que a Macaca vai vencer por 3-0, dando um show no Moisés Lucarelli. E quem também mandou mensagem pra gente foi o final do telefone 4607. Torcedor do Bugre, mas ele acha que não vence. Hoje eu acho difícil também, conversei com o Rogerão ali, ele também compartilha da minha opinião. Mas tem o jogo, gente! A partir das 8 da noite aqui, estaremos no pré-jogo de Avaí Guarani, e às 4 tem Arena, pra gente também fazer algumas brincadeiras, algumas conjecturas e também falar de futebol. Até lá! CBN Esportes Campinas.